Dando continuidade, então, à leitura da grande síntese, né? Esse é o capítulo 32. Demonstraremos esta afirmação. O grande vórtice da Via Láctea é dado pelo seu devenir, pela lei dos ciclos múltiplos, por vórtices siderais menores que vedes e conheceis, e nos quais podeis encontrar o caso maior. Os telescópios vos põem sobre os olhos várias nebulosas, as da constelação da Balança, de Andrômeda, a nebulosa em espiral da constelação do Cão, a nebulosa regular, em que a linha da espiral está claramente visível. O vórtice estelar é, por vezes, como nesse caso, orientado de maneira a apresentar-se de frente, às vezes, obliquamente, aparecendo como um oval achatado, em perspectiva. Então, ele está falando justamente, você vê que ele não chama de galáxias, né? Ele chama de nebulosas, né? Porque, na época, ainda estava se tomando ciência de que essas nebulosas, a do Cão, a de Andrômeda, na realidade eram galáxias, né? E foi nesse período que começou a se denominar desta maneira, né? Mas era conhecida como nebulosa, porque parecia uma nuvenzinha nesses formatos espiralados, né? E depois que vai modelando e vai se verificando que é justamente o que ele está falando, um grande vórtice mesmo, né? É muito interessante. Nesse caso, assume o aspecto da seção de uma lente e as espirais. A sobrepõe, ficam ocultas ao olhar. Nosso sistema solar foi uma nebulosa, que agora chegou à maturidade, né? Você vê que a nebulosa de Andrômeda é completamente diferente da nebulosa do sistema solar, né? O sistema solar, que no início era uma nuvem que foi se condensando até formar o sistema solar, é um sistema estrelar, né? Já essas nebulosas de Andrômeda é uma galáxia que é formada por quase 1 trilhão de estrelas, 1 trilhão de sistemas estrelares. Então, mas tudo isso naquele momento ali também estava se processando, estava se entendendo melhor o que era esse sistema. E por mais que sua voz tivesse ciência do que era a constituição do universo como um todo, para chegar até nós, né, passar até por Pietro Baldi e tudo isso, você tem que basear em coisas que você conhece, né? Descrever coisas completamente. Ele mesmo coloca, não tem nem como descrever para você, né? Você imagina a gente descrever a percepção que a gente tem do universo hoje há 200 anos atrás. Eles iam botar a gente para correr, né? Sai daqui, isso é bruxaria, né? Vão mandar a gente tirar o time, né? Nosso sistema solar foi uma nebulosa e agora chegou à maturidade. Os planetas, cuja verdadeira órbita é uma espiral, com deslocamentos mínimos, recairiam no Sol se não se desagregassem pela radioatividade. Bom, aí aqui tem controvérsias, né? Os planetas cuja verdadeira órbita é uma espiral com deslocamentos mínimos recairiam no Sol se não se desagregassem pela radioatividade. Não tem necessidade de ele ser radioativo para ele não cair no Sol, né? A Terra não cai no Sol porque ela tem uma velocidade, né? Então ela está sempre sendo desviada pelo Sol, senão ela iria em linha reta, né? Como ela não vai em linha reta, porque o Sol está puxando, né? Como a velocidade dela é razoável, ela entra em órbita, né? Entrar em órbita não quer dizer que ela está irradiando para entrar em órbita, né? Que ela tem que irradiar alguma coisa para não decair em relação ao Sol. Então essa era uma percepção na época que muitos tinham dúvidas, né? Inclusive, esse livro aqui foi escrito antes dos foguetes, né? Muita gente questionava a questão dos foguetes, que eles não poderiam andar no espaço sideral porque lá tinha vácuo, né? Então não poderia andar, né? E isso é uma percepção assim, muito falseada, porque você não tinha experimentos ainda suficientes para entender melhor
como esses sistemas físicos funcionam. Então, essa frase aí, se fosse hoje, eu reescreveria ela. Né? Você repete, deixa eu ver se eu entendi. A ideia dele era mais ou menos como se fosse aquela coisa de dois ímãs, que você vira um pole, aí eles não deixam chegar muito perto. A ideia dele seria essa, mas você já sabe que hoje em dia se sabe que é outra coisa. Porque porque a Terra, por exemplo, se a Terra não tivesse velocidade, ela cairia em direção ao Sol, por causa da força gravitacional. Mas como ela tem uma velocidade tangente, né, o Sol fica sempre puxando. Né, e nesse puxar do Sol, ela entra em órbita. Né, ela não vai cair em direção à Terra. Né. É como se você pensasse... o Isaac Newton, isso em 1700, né? Isaac Newton já explicava isso. Se você jogar uma pedra para o horizonte, quanto maior a velocidade que você lança, mais longe essa pedra cai. Se essa velocidade for tão alta que quando ela fosse cair a Terra já fez curva, ou seja, a Terra ela é redonda, né, ela já fez curva, a pedra não queria cair na superfície, porque ela estaria sempre sendo desviada e ela entraria em órbita. No caso aqui na Terra, ela não entra em órbita por causa da atmosfera, que tira a energia da pedra e a pedra então cai no chão. Mas quando você vai para acima de 50 quilômetros de altura, né, 100 quilômetros de altura, não tem mais resistência do ar suficiente e ela entra em órbita, então. Né? Ela entra em órbita. Então não tem necessidade dela ficar irradiando para ela manter em órbita. Né? É da natureza dela ela ficar em equilíbrio dessa maneira. Paulo Brito, é uma dúvida mesmo, não sei. A princípio, aqui na Terra, ela tem os processos de dissipação, né? Por exemplo, com a Lua, a maré, isso ocorre um gasto de energia nesse processo, né? Essas dissipações que acontecem, muitas outras, será que então, de certa maneira, ela diminuiria a energia e ela tenderia a perder velocidade e entrar em é uma dúvida. Vai perdendo energia e ela tende a diminuir o seu raio da órbita e tenderia a cada vez estar mais próximo do Sol. Porém, a gente sabe também que a Mas Terra... acontece ao contrário. Só que acontece ao me contrário. explica. Como é que acontece? Por exemplo, por causa do efeito das marés, a Lua mesmo não tem a Lua está efeito se das marés. afastando. Né? Por causa do efeito das marés na Terra, há o atrito da água com a Terra e isso tira energia da Terra. Isso faz com que o período de rotação da Terra diminua um pouquinho todo ano. E isso faz com que a Lua se afaste. A Lua está afastando 2,4 centímetros por ano da Terra. E com relação ao Sol, isso acontece também? E isso acontece também. Todo o planeta tende a alinhar, né, com o Sol. Só que o tempo que a Terra vai levar para ter que o dia da Terra seria igual o ano da Terra, igual acontece com a Lua, vai levar trilhões de anos. Antes disso, o Sol já explodiu. Mas acontece, por exemplo, com Mercúrio, né, e com Vênus. Mercúrio, por exemplo, três anos solares, 3 anos de Mercúrio, dão 5 dias de Mercúrio. Então ele tem que casar um número inteiro. Né? É quase como se ele tivesse quantizado no sistema de fazer múltiplos, que isso minimiza o custo energético. Né? Então ela tende a entrar em órbitas estáveis, onde órbitas que têm menos perdas de energia. Por isso que tem órbitas mais características. Né? Mas não é o contrário. A Terra, em vez de estar indo em direção ao Sol, ela tende a se afastar. Para ela entrar em equilíbrio. Mas eu não consigo compreender com relação ao Sol, Paulo Brito, se ele perde energia, por que ele tenderia a se afastar e não se aproximar pela força da gravidade? Com relação ao Sol, isso não consigo entender. O momento angular tem que se conservar. Então, se ele perde velocidade angular, ele tem que se afastar. É igual a bailarina quando está girando. Faz sentido. Né?
Quando a O pessoal bailarina não, está não girando, entendeu, não, mas né? eu compreendi. É, Quando a explico bailarina da está bailarina. girando, a bailarina está girando, quando ela fecha os braços, ela começa a rodopiar mais rápido, né? Ou seja, a velocidade angular dela aumenta, né? Agora, se ela afasta os braços, a velocidade angular dela diminui. Então, no caso da Terra, a velocidade angular dele vai diminuindo um pouquinho, isso faz com que, então, ele se afaste um pouquinho. Só que, no caso da Terra com o Sol, vai ser mínimo. Quem vai caracterizar mais vai ser a Lua. Daqui a alguns bilhões de anos, o dia solar vai ser muito maior do que 24 horas. Vai aumentar com o decorrer do tempo. Paulo Brito, uma última dúvida. Porque, querendo ou não, a Terra ela está tendo uma conversão de massa em energia por conta da radioatividade que está, e de certa maneira a energia que a gente recebe de fora é de ondas eletromagnéticas, basicamente do Sol, né? Embora venham aí alguns raios cósmicos com partículas, mas é basicamente, de certa maneira, a massa, claro que isso é em tempos astronômicos, ela tende a diminuir porque está se transformando em energia e que acaba que está sendo emitida. Isso não tem alguma repercussão? É muito pouco. Essa parcela que perde por radioatividade é ínfima, né, em relação ao sistema que é extremamente estável, né? Então, é mínima essa parcela. Quando isso passar a ser, como se diz assim, relevante, o Sol já explodiu, não vai dar tempo, né? Não vai ter tempo hábil. E Paulo Brito, com relação ao afastamento da Lua da Terra, isso tem qual a interferência que isso tem? Porque a Lua tem toda uma interferência nas marés, entre outras coisas. Que interferência tem atualmente essa Lua se afastando? Em quanto tempo mais pode ter interferência? É só daqui a milhões de anos. Então, essa civilização provavelmente já deixou de existir, né? Vai ter que ter outras civilizações que vão se acostumar a novas características, né? Nós estamos muito pouco tempo na Terra em termos de civilização. O Homo sapiens não tem 100 mil anos direito, né? E essa atual civilização não tem 10 mil, 12 mil, não chega a isso. 10 mil, 12 mil anos, né? Essa atual civilização, que o sapiens começou a ficar dominante praticamente em relação às outras espécies que neandertal foram extintas, né? Então, isso dentro dessa modelagem que a gente tem de população da Terra. Você pode ter outros modelos de como é que a Terra é. Será que essa civilização é para sempre? Ou ela tem um ciclo, né? Tem uma espécie de projeto para a civilização da Terra, né? Não dá para saber, né? É só com o decorrer do tempo, né? Igual quando você colocou aí logo no início, você estava falando aí, Ismael, sobre do Akhenaton, que a Terra estaria 7 mil anos na frente, né? Se todo mundo pensasse igual a Akhenaton, né? Por que não vingou? Porque era época, né? Então, era um negócio, se tivesse vingado, não seria a Terra, seria outro sistema, seria outro grupo de espíritos, né? Não vingou porque não era a época de vingar, né? Pronto, né? E estava fora da época dele, completamente, né? E não tem como, a gente tem que ir. Agora não, agora nós somos um período que hoje somos 8 bilhões de pessoas, né? Na época da Akhenaton, não era nem 200 milhões de pessoas, não era a população do Brasil, não chegava a isso, né? Na época de Jesus, era 200 milhões de pessoas, e olha lá, no mundo inteiro, estou falando no mundo inteiro, né? Então, a gente está falando em termos de proporção, coisa de doido, né? Há 150 anos atrás, nós chegamos a 1 bilhão de pessoas. Em 1920, 2 bilhões de pessoas. Em 1960, 3 bilhões de pessoas. Aí depois foi 1970 e poucos, 4 bilhões. Há 10 anos atrás nós tínhamos 7 bilhões, agora nós estamos 8.
Nós somos em 2012, era 7 bilhões, agora, 10 anos depois, nós já somos 8 bilhões de pessoas. 1 bilhão de pessoas tinha 150 anos atrás no mundo inteiro. Em 10 anos nasceram 1 bilhão de pessoas. A população da Terra inteira há 150 anos atrás. Maluquice isso. É muita gente, é muita gente. A Via Láctea é apenas uma imensa nebulosa espiraloide em processo de maturação. Vosso sistema solar, como a citada nebulosa, faz parte dela. No âmbito da espiral maior, desenvolve-se espirais siderais menores. Podeis representar a Via Láctea como um imenso vórtice semelhante, embora maior, ao da nebulosa da constelação do Cão. O sistema solar está imerso na espessura do vórtice, que, portanto, só aparece visível em sua seção. Mas como seção vos envolve nos 2 hemisférios, e por isso aparece como uma faixa em todo ao redor. É aquele negócio, né? Por que a gente, quando olha para o céu, só quem mora no campo, ou quem já teve oportunidade no campo, você vê uma faixa branca no céu, assim, né? Que é a Via Láctea. E que é o caminho do leite, né? Hércules mamou com muita força no peito da mãe e derramou leite no céu. Essa é a origem do nome. Lá a gente prefere, eu prefiro com meus alunos falar de Tapirapé. Tapirapé em tupi quer dizer o caminho da anta, né? Mas é interessante que as civilizações chamam a Via Láctea de caminho de alguma coisa. Caminho de Santiago, caminho da anta, caminho do leite, caminho de alguma coisa, né? Como se você tivesse uma trilha na terra e uma trilha no céu, né? E a gente vê então essa mancha branca, é como se a gente então vive na galáxia, na periferia, no meio da periferia da galáxia, e olha para o céu e você vai ver uma condensação maior, justamente na parte em que há concentração maior de estrelas. Fora disso, você tem um menor número de estrelas, né? A nossa galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas. A espessura dela, o comprimento, 100 mil anos-luz. E a espessura de 1000 anos-luz. Então, é como se fosse um cilindro de 1000 de comprimento e 100 mil de diâmetro, né? Então, é 100 para 1. Por isso que, para onde você está olhando o disco, há uma concentração enorme de estrelas. Principalmente na região do centro da galáxia, que fica Escorpião, entre Escorpião e Sagitário. A concentração gigantesca, você vê como se fosse um bojo grande, assim, quando você tivesse a oportunidade de ir para o campo e ver a Via Láctea, e veja embaixo de Escorpião, assim, um bojo enorme, assim, é muito bonito. Ali é o centro da galáxia. O sistema solar está situado mais para o centro da espiral, centro que fica no lado do plano achatamento do desenvolvimento do vórtice. Está situado mais para o centro da espiral. Hoje a gente sabe que não é isso. A gente sabe que está mais para fora do centro da espiral, né? O raio é de 50 mil anos-luz, nós estamos a 30 mil do centro da galáxia. Então nós estamos mais perto da borda do que do centro, né? Mais perto da periferia do que do centro. Então, também, isso aqui mereceria, nos livros de hoje, fazer pequenos apontamentos de, pelo menos, a percepção que a gente tem hoje. A gente pode ter errado, sua voz pode estar certa? Pode, mas são todos modelos em que a gente tem que ir se adaptando, né? A distribuição diferente das massas siderais no vosso céu é causada exatamente pela visão que conseguis, quer na maior seção horizontal, quer na seção da direção vertical, do esferoide achatado, que representa o volume do sistema esferoide galáctico. E quando você olha outras galáxias, né, e as imagens são bonitas, você vê bilhões de galáxias, né? Quando a gente fala bilhões, é bilhões mesmo, né? Vale a pena a gente ver aquelas fotos do céu profundo que o Hubble tirou, e recentemente o James Webb, né, tirou, e ele está sendo processado, essas imagens. Nós vamos ver assim um
tamanho de uma bolinha de gude, uma bolinha de tênis, o que o Hubble fez, que chama imagem do céu profundo, né? É uma pequena bolinha de gude, você põe assim a 1 metro de distância, ele pegou aquele pequeno pedaço numa região da constelação de Hércules, que estava completamente vazia de estrelas, e ali ele ampliou. Né? E durante 10 dias ele ficou pegando imagens daquela região e processou aquelas imagens, e a imagem que se formou é fantástica, assim, é de você ajoelhar e ficar adorando as estrelas, né? Porque você vê galáxias em tudo quanto é formato, e quanto mais distante a galáxia, mais antiga ela é. Então, com ali você conta a história das galáxias. As galáxias mais distantes são elas nos seus primórdios, porque ela demorou para a luz chegar até nós. A gente sempre olha para o passado das estrelas, né? E quando ela chega até nós, as mais próximas, elas já estão mais maduras, né? Estão mais maturadas. E com isso ali você tem um único relance a história das galáxias. As galáxias mais distantes, elas são os seus primórdios. Galáxias estão se aproximando, elas estão no seu processo de maturação, né? E isso é muito, muito interessante. E nesse intermédio, há galáxias que nasceram, viveram e já se desintegraram no sistema que uma chocou com a outra, e ali dá surgimento a novos sistemas estelares. Né? Isso é assim, em uma única visão, numa única imagem, você vê a história do universo contada ali por detrás. Isso é fantástico. Acho que é mais que fantástico, é magnânimo. É magnânima a palavra, né? Se tiver uma palavra para a coisa, né? Porque é estrondoso. Mas a fato mais consistente. Pode falar. O Paulo Brito contando essas galáxias há trilhões de anos aí, sei lá, bilhões de anos, trilhões de anos, Paulo Brito, que a luz foi emitida ali, né? Ele falou que a galáxia já teve, ou a estrela já teve vida, já explodiu, enfim, já está em outro, e a luz vem, ela vai se deslocando, a gente diz o fóton, que aquele pacote de luz que vem trazendo, andou esse caminho todo, esse tempo todo, não foi absorvido, e chega na nossa retina. Olha a responsabilidade de fazer um fruto desse fóton, hein? Chegou ali no... É claro que a gente não pode, né, ficar, mas caminhou muito, aí onde ele foi captado foi na nossa retina. Eita, que bonito. E é muito interessante, né? Mas há fatos mais convincentes. A espectroscopia permite estabelecer uma espécie de astroquímica que nos informa a respeito da composição das várias estrelas. O que é espectroscopia? Espectroscopia é você olhar para a luz das estrelas e dividir ela em frequências. Qual é a intensidade de cada frequência daquele espectro luminoso? E com essa espectroscopia, ela pode dar várias informações, né? Informação de qual é a temperatura daquela estrela, informação de quais são os elementos químicos que compõem esta estrela, né? Espera aí, gente. Espera aí, gente. Deixa eu só... Ismael, continua falando aí, deixa eu resolver um negócio aqui, apareceu um pepino. Tá certo, eu vou falar então o que era a espectroscopia que ele estava falando. O que acontece? A luz, por exemplo, a luz do Sol, de uma estrela, que ela é emitida, ela tem várias frequências de ondas eletromagnéticas. A gente enxerga só uma pequena faixa, que é a luz visível, mas vem ali infravermelho, ultravioleta, vem muitas, e aí essa luz vem toda misturada, vem toda junta. E aí tem um equipamento que se chama o espectrômetro. O espectrômetro, ele pega essas frequências e separa. Aí a gente consegue ver todas essas frequências. E o que acontece?
cada elemento, ele emite somente algumas frequências, que é a impressão digital de cada elemento. Você lembra quando a gente fala que cada pessoa ela emite uma energia própria? Cada átomo emite uma energia que é própria dele, e dá para se saber qual é. Aí, quando pega essas frequências, dá para saber se tem hidrogênio, se tem ferro, qual é a quantidade de ferro que tem, qual é a temperatura. Então, dá para tirar uma série de informações a respeito só desse conjunto de frequências que é captada pela estrela. É interessante porque também se faz esse mesmo tipo de análise em alguns materiais que quando a gente está estudando, né? É exatamente a mesma coisa. No meu mestrado eu usei espectroscopia. Não, é isso mesmo. Vocês desculpem, porque hoje eu estou aqui na casa dos meus pais, que minha irmã viajou, e eu estou aqui com meus pais, aqui, cuidando deles. E deu um pepino aqui, eu tive que só resolver rapidinho, mas já resolvi. Então, aí com isso você tem... Você está mais iluminado, viu, Paulo? Hã? É por isso que você está mais iluminado hoje. Né? Eu estou aqui na parte alta da casa deles aqui. Na sua galáxia. Nas origens da sua galáxia. É verdade. Né? E isso é interessante, né? Que isso aqui já era bem estabelecido na época, a questão da espectroscopia. Né? E às vezes as pessoas perguntam: como é que você tem certeza que a composição é essa? Você confere com aqui na Terra. Você olha para dentro de uma luz, por exemplo, do fogão da sua casa. Qual é a cor da luz? Azul. Né? E quando o gás está acabando, ela vai ficando vermelha. Né? Então, com isso, você sabe que a temperatura está diminuindo, está acabando o gás, né? Pela cor dela. E se você fizer uma espectroscopia, você sabe que gás é aquele. Né? É qual o tipo de gás que está ali dentro. Né? E você pode conferir fazendo o quê? Ir lá e verificar, é esse gás mesmo. Então, você tem como validar esse conhecimento nos laboratórios da Terra. Né? E isso é interessante, isso é ciência nesse processo de validação. Né?